Amém. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos continuar orando pelos irmãos. Eu quero pedir os irmãos para a gente orar pela irmã Diva e o irmão Eduardo, que ela está precisando muito de oração. Nós vamos orar por ela, irmão Eduardo. E pelos irmãos que sempre a gente está falando aqui, né? Irmão Divino, irmão Daniel, irmão Joaquim, irmão Sebastião, irmã Sebastiana, e também o irmão Severino, que eu creio que deve ter feito a cirurgia, né? Não falou nada, mas eu creio que ele deve ter feito. O irmão Geraldo também, que está aqui, né? Nós vamos continuar orando por todos. E também pela viagem amanhã, o irmão Wilson vai viajar para Bahia, né, irmão Wilson? Para Bahia. Nós vamos orar pela viagem dele também, né? Então, a irmã Ana também, eu até anotei aqui, a irmã Ana também, de João Monlevade, irmão Joaquim, lá, eles precisam muito de oração também, né? Então, nós vamos continuar orando por todos, né? Tá. Como é que ela chama? Eve. Tá. Nós vamos orar também. Hoje eu vou ter um pouquinho de dificuldade para falar, que saiu uma espinha aqui perto da boca e acabou que eu passei a gilete e machucou. Então, assim, mas eu creio que não vai... só impressão mesmo, eu creio que não vai atrapalhar nada não, né? Deus vai me ajudar que eu vou conseguir transmitir a palavra dele do mesmo jeito, sem dificuldade para falar. Hoje eu quero falar um assunto, uma irmã fez uma pergunta para mim, e hoje eu quero responder essa pergunta, assim, sobre... nome de igreja, né? Sobrenome, como o profeta até tem uma mensagem aqui que tem nomes blasfemos, né? Então, ele até pregou a mensagem sobre nomes blasfemos, né? Então, aí nós vamos falar, eu até tenho um título aí que eu creio que dá para entender um pouquinho, né? Eu vou entrar nessa porta para encontrar a outra que o Senhor colocou o seu nome. Então, isso é muito importante a gente entender que a porta que nós, nesse sentido aqui, é essa porta. Eu vou entrar nessa porta onde você não pode fazer dela um Deus, sabe? É isso que nós vamos ler a Escritura também, para provar isso. Você não pode fazer dessa porta ou dessa igreja um lugar, é claro, você entra aqui para adorar aquele que Deus colocou o nome nele, né? A palavra. Então, nós entramos aqui para adorar. Então, por isso que eu coloquei esse título, né, para dar um entendimento melhor para nós, que você não pode fazer de sua igreja um Deus. Você não pode, você sempre tem que entender que... isso mata as pessoas, porque a pessoa acostuma com isso, de colocar a igreja dele ou dela, né, assim como tudo. E Deus não permite essas coisas, Deus não agrada disso. A lei, a própria lei, quando foi pregada sobre a lei, ele falou, não terá outros deuses, né? Então, uma igreja não pode ser um Deus para nós, sabe? Nós podemos ter uma porta para entrar, para adorar aquele que é a palavra. Então, é por isso que nós vamos pregar sobre isso. E nós vamos explicar bastante, porque a mensagem explica bastante. Eu trouxe umas 5 mensagens aqui, mas talvez uma só, numa mensagem só, é capaz que passa o tempo todo. Então, vamos nos colocar em pé e vamos... ler a palavra de Deus. Aqui, primeiro nós vamos ler no livro de São João, capítulo 10, do verso
1 até o 4, e depois continuar no verso 14 a 16. Essa é a primeira escritura que nós vamos ler. E que Deus abençoe também os irmãos que escutam através da internet também, né? Então, vamos aqui, no verso 1 até o verso 4, de São João 10. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Então vamos para o verso 14 até o 16. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Só o final aqui já é tudo para a gente entender. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Meu Deus, mas sempre a gente pensa, eu creio que todo cristão pensa, Senhor, quão triste é olhar a situação que está hoje do mundo. Não o mundo religioso que só pensa em igreja e qualquer coisa, para eles é tudo. Mas o cristão sabe que tudo para eles é a palavra revelada. Então a gente vê que isso está diminuindo tanto, Senhor. Parece que o povo está desvalorizando tanto a palavra, mas tudo isso é cumprimento da Tua palavra, Senhor. Mas nós queremos pedir ao Senhor força, Senhor, coragem, para estar sempre ouvindo a Tua palavra. Meu Deus, porque nós sabemos que é tudo. Não há nada melhor do que a palavra do Senhor, Pai. Porque a Tua palavra é vida para nós. E assim nós queremos seguir essa vida todos os dias, enquanto o Senhor dá vida a nós, Senhor. Seguir essa vida, onde estiver falando dessa vida, nós queremos estar ouvindo, Senhor, e ali presente também. Senhor, aqui está esses vários pedidos, Senhor, aqui, Pai, como essa criança que o irmão está pedindo por ela, Senhor. Meu Deus, que o Senhor ajude essa criança, onde ela estiver, Senhor. Meu Deus, nós entregamos essa criança em Tuas mãos, Senhor, para que tudo corra perfeitamente bem, Senhor, e que o Senhor esteja presente na vida dessa criança, em tudo que ela tiver que fazer, Senhor, que o Senhor esteja presente ali, Pai. Assim que eu creio também que o irmão que fez a cirurgia hoje, eu creio, Senhor Deus, talvez ele ainda está no hospital, mas que o Senhor esteja presente ali também, Senhor, assim como nós pedimos pelos irmãos, meu Deus, a irmã Diva, Senhor, que está naquela situação ali, Senhor. Meu Deus, eu creio que eles estão ouvindo agora mesmo, Pai. Ajuda aquele irmão e aquela irmã ali, Senhor. Eu sei que é tão difícil, Pai, viver uma vida com doença, com problemas, Senhor. Assim nós estamos aqui orando e pedindo misericórdia por ela, Senhor. E por todos os irmãos que nós falamos aqui, Senhor, que o Senhor possa visitar o lar de cada um, Pai. Da força, da coragem, da saúde, meu Deus, e dá o Teu Espírito, Pai. Que a alma deles esteja bem segura, Pai. Porque o que nós precisamos mais é isso, é alimentar nossas almas. Mesmo com doença ou sem doença, mas nós queremos que a nossa alma esteja alimentada, para que nós possamos, meu Deus,
um dia sair daqui dessa terra, toda doença vai ficar, porque esse corpo que adoece ficará aqui também, Senhor, e nós tomaremos um outro que não tem doença, não tem problema. Assim nós pedimos, Senhor, que nos ajuda, Senhor. Também a viagem, Senhor Deus, do irmão que vai para a Bahia, Senhor. O irmão Wilson, Senhor, ajuda ele, Pai. E que ele possa fazer uma viagem abençoada, que o Senhor guarda ele, Senhor, não só ele, mas todos que vão viajar. Ele vai viajar de ônibus, que aquele ônibus vai e quando ele estiver retornando, que ele retorna em paz também para o seu lar, Senhor. Ajuda ele, tanto na viagem quanto lá, para que ele possa descansar, Senhor. Meu Deus, eu creio que ele vai lá para dar um descanso, Senhor. Assim eu peço por ele e por cada irmão, em todos os lugares, que o Senhor possa abençoar. E também a nós que estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, mais uma vez nós te pedimos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos. Eu ainda quero ler uma escritura aqui, que está no livro de Deuteronômio. É uma escritura que nós lemos, eu creio que eu li aqui no domingo, eu li essa escritura, mas eu quero ler de novo, que tem a ver com a mensagem que a gente vai ler aqui. Deuteronômio 16, do verso 4 a 6. Somente esses versos aqui. Não precisa dos irmãos nem abrir, mas só ouvir. Escute bem esses versos aqui, esses 3. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos, também da carne que matares à tarde no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não poderás, isso aqui que tem a ver, sabe? Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus. Você sabe que a primeira porta aqui é isso. Ele te dá uma porta para você entrar para adorar. Então essa porta que você entra ali é o que ele dá para você vir e adorar a palavra, que é ele mesmo, né? Então vou ler de novo. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Está bem esclarecido. 2 coisas. Te dá uma porta para você entrar, para vir adorar. E também ele abre uma porta que é exatamente a palavra. E coloca o nome naquela palavra, Jesus. Essa é a verdadeira porta onde nós temos que entrar para adorar. Então, deixa eu ler, antes de eu entrar no assunto mesmo lido, eu quero ler uma partezinha aqui, porque essa mensagem aqui ela não tem parágrafo, nomes blasfemos, está na página 11. Mas eu quero ler essa parte aqui para os irmãos entenderem uma coisa aqui. Agora, ele disse, agora não gosto de... Aí tem umas reticências. Às vezes gravam estas coisas e isto sai no meio dos irmãos em igrejas, de outras igrejas, né? E quando assim fazem, então os irmãos ficam com a impressão errada que eu estou dizendo algo sobre os irmãos, mas não estou. Aí tem, se você puder tão somente ouvir e entender, está vendo? Então vai procurando entender. Não estou falando contra nenhum irmão, pois isto não é conveniente aos irmãos falarem de um contra o outro. Deveríamos falar um pelos outros, não um contra o outro. Mas quando falo, às vezes, de certa organização,
como presbiteriana, metodista ou assim por diante, dizem, está vendo? Está vendo? Ele é contra ela. Não sou contra o irmão ali dentro ou a irmã aí dentro. É o sistema que separa os irmãos que falo contra. Vai escutando. Os filhos de Deus são uma família e não diversos grupos. Aqui já provou. É como aqui, se você vamos dizer uma coisinha como para criança. É como se duas mães que está dando mamar, duas crianças pequenas, e uma sai, e o filho daquela que saiu está precisando, está chorando, querendo mamar. Ela pode dar mamar aquela outra que é a mesma vitamina, o mesmo leite. Aqui é a mesma coisa. Se nós entendêssemos que era assim, qualquer lugar que tiver, claro, isso aí você vai depender, não é qualquer lugar num sentido, mas qualquer lugar que estiver pregando a palavra, que tiver uma porta aberta, que está realmente pregando a palavra, é a mesma coisa. É o mesmo alimento, é a mesma palavra. Não faz diferença. Então, as diferenças faz por causa dos nomes que coloca. Ministério fulano de tal. Você pergunta para você ver. Como é que eles falam? Eu sou do ministério fulano de tal. Já prova que isso aí, Deus está de olho em nós, por causa dessas coisas aqui. Eu sou do tabernáculo. Está vendo? Você não é do tabernáculo. A resposta de um cristão para aqueles que perguntam, se perguntar, é porque são duas coisas que perguntam. De qual igreja você é? De qual denominação? Você vai dizer, eu não sou de nenhuma. Porque aí ele vai procurar saber por que você está respondendo aquilo, né? Sabe? Então aí ele vai falar, mas aí você pode falar, não, eu sou um cristão. Porque cristão é diferente, né? Agora, ele vai perguntar a você, mas aonde? Aí sim, você não, eu congrego na rua tal, e lá tem um lugar onde a gente entra para adorar a Deus. Mas até então, a resposta é, eu sou um cristão. Não é eu sou do tabernáculo. Porque nome, esse nome aí é para registro, a igreja tem que ser registrada. Não é, principalmente se colocar, como eu jamais deixaria, né? Porque me perguntou o que é que nós vamos colocar para registrar. Tabernáculo. Eu não ia colocar ministério fulano de tal, eu não ia colocar isso de jeito nenhum. Porque só existe um ministério. Nós vamos continuar pregando domingo sobre isso. Porque existem muitas coisas. Nós vamos mostrar que a noiva, ela está aqui, como nós vamos ler mensagem, o noivo, o esposo está aqui. E o esposo tem uma mensagem para a noiva. O esposo está aqui e tem uma mensagem para a noiva. Então, a noiva está ouvindo a mensagem do esposo. Sabe? Contraria o pensamento das pessoas, mas não contraria a Deus. E nós não estamos aqui para contrariar a Deus, nós estamos aqui para contrariar o erro. Tudo que está errado, está errado. Deus não aceita e nós não vamos aceitar também. Porque se nós aceitamos um erro, nós queremos que Deus faça o mesmo, Ele não faz. Deus não aceita erro. Então, nós queremos entender que a mensagem está aqui, principalmente como esse parágrafo 9 aqui, ó. Deixa eu ler, porque o outro assunto está na mensagem, o único lugar de adoração que nós vamos ler. Mas veja o parágrafo 9 dessa mensagem que eu li aqui também no domingo. Escute bem aqui que vocês vão entender. Que hoje, muito menos você deve fazer isso. Eu sou de tal igreja. Muito menos, porque é a vinda do Senhor. O profeta já mostrou, gente, agora, qualquer outra coisa, o contrário aqui, é o ecumenismo. Porque a vinda do Senhor é diferente. Só existe duas coisas, o ecumenismo e a vinda do Senhor. O ecumenismo é qualquer outra coisa fora da vinda.
E a vinda é como um relâmpago. Você já viu quando o relâmpago dá um clarão? É o mesmo, da onde ele começa, ele dá um clarão lá na frente. A mensagem é a mesma coisa, do Oriente ao Ocidente. Assim será na vinda do Filho do Homem. Não a vinda de qualquer outra coisa, não a vinda de uma igreja, mas a vinda do noivo, a vinda do esposo. Mas à meia-noite se ouviu um clamor: eis que vem o esposo. Está vendo? Não era a esposa, era o esposo. O esposo está vindo, para a esposa ouvir o esposo. O esposo é a palavra. Nós vamos ler depois, no domingo, que o esposo é a palavra. O esposo é ele aqui, ele hoje, aqui. Então, eu vou começar no 9 todo. Quando comecei, deixa eu mais embaixo aqui, só para a gente ganhar tempo. Ora, seremos maiores, eles falando com o profeta, seremos maiores do que todos se eles fizessem uma organização, do que todos os outros. Eu disse: misericórdia, não é isso, não é isso, não é isso, irmãos. Vocês estão a 1 milhão de quilômetros do caminho, quando pensa numa coisa dessa, né? Deus nunca abençoará isso. Quando nós fazemos essa separação, o povo de Deus é uma família. Aonde quer que estiver, no Japão, qualquer lugar, é uma família. Qualquer lugar que entrar, essa família tem que estar lá. Ou é o membro dessa família, é claro. Então, vamos lá. Deus nunca abençoará. Leia a história, leia a Bíblia. Nunca haverá outra organização a partir disso. Está vendo? A partir da mensagem, hoje, não pode haver uma organização. Por quê? Porque senão, aí já é o ecumenismo, já é algo fora da vinda. A vinda é a vinda do homem, Jesus, o Filho do homem. Não tem 2 ou 3 pessoas, e não tem 3 ou 4 grupos, é um grupo só no mundo inteiro. Todo mundo tem que ouvir a mesma mensagem. Não é muitas mensagens, é uma só. E a mensagem é a dele, é a voz dele que está diante de nós. Então, vamos lá. Então, nunca haverá outra organização a partir disso que proceda disso. Isso é verdade. Isso se organizará, e entrará em... Aí tem uma reticência. Está na condição de Laodiceia agora, mas vou lhes dizer, irmão, não haverá mais organizações que se levantem que serão abençoadas por Deus. Não haverá nada disso. Estamos na vinda do Senhor, entendem? E Deus tirará o remanescente deste grande movimento ecumênico. Deus tirará o povo dele em meio a tudo que está acontecendo. Haverá um povo, haverá os membros do corpo de Cristo, vai sair, porque ele está chamando esse povo. E esse povo, você notou aqui, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é a voz de um pastor, é a voz dele. Não é uma voz de um pastor que está num púlpito aqui, é a voz dele. E a voz dele hoje é a mensagem da hora. Deus tirará o remanescente desse grande movimento ecumênico que está em andamento agora para a noiva, mas nunca mais haverá nada organizado espiritualmente, entendem? Está acabado. Nada. Agora é um organismo, agora é um corpo que está saindo através da própria mensagem, que é ele mesmo chamando esse povo. Por isso nós temos que sair de cena num sentido, porque se eu estou pregando aqui, eu quero fazer parte, como William Branham fazia parte da noiva. E ele era um mensageiro de Deus, e ele fazia parte. Ele desceu para o pó da terra e está esperando o arrebatamento.
Tá? Porque nenhum homem, todo homem, não importa, seja profeta, seja pregador, seja pastor, nós também fazemos parte do corpo. Nós não podemos dividir, sabe? Por isso que diz, quer dizer, se você machuca um dedo, todo o corpo, tá vendo? Quer dizer, é isso que nós temos que entender. Se um dedo sofre, todo o corpo vai sofrer. Sabe? Então nós queremos estar unidos, não importa se está parte desse corpo lá no Japão, nos Estados Unidos, aonde tiver. Todos estão unidos em uma só palavra, em um só ministério. Nada de meu ministério, nada disso, e nem como muitos aí até colocam no carro para provar de onde são. Provar de onde são. Como você vai colocar num carro que você é do céu? Não, você não, você tem que colocar aqui, ó. Coloca no seu coração que você é do céu. Escuta a verdade e prova que você é do céu. Então, eu não preciso ficar sabendo de onde você é. O carro lá, aquele é de lá, de tal lugar. Não existe isso, não é. Isso deixa para a Lagoinha. Deixa para o Lagoinha para lá, tá? Então, vamos aqui. Eu vou começar aqui no 174. Aqui, um pouquinho aqui, talvez vocês não vão entender, porque assim, tem muita reticência, mas agora nós vamos, o 174, o único lugar de adoração. Agora nós vamos encontrar o lugar de adoração bem nesse ponto, tá vendo? Vindo através deste sangue. Quem é que derramou sangue? Foi ele. Então, através desse sangue, então nós vamos encontrar o lugar de adoração. Quem é ele? Aonde Deus colocou o nome dele. Note, o sangue na porta estava falando o nome do que, aí tem uma reticência, estava no interior e eles estavam ali dentro. Nosso lugar de adoração, o Cordeiro é a palavra, sabemos disso. Todo mundo sabe que o Cordeiro é a palavra. Mas para que ele passasse pelo processo, ele teve que ser chamado de Cordeiro, e aquele Cordeiro era um homem. Então aquele processo era para que o sangue fosse derramado. Se ele não fosse Cordeiro aqui, o sangue não seria derramado. E é por isso que aquele Cordeiro lá nos dias de Moisés teve que ficar guardado 14 dias. Aqui, por exemplo, irmão, aqui, ó, não está anotado só porque está aqui na frente, aqui, não está aí. É o 161. Agora, Cristo foi testado, o primeiro Cordeiro da ovelha mãe Maria. E foi testado pelo diabo no deserto. Então, o Cordeiro da mãe Maria foi testado pelo diabo. Está vendo? Esse Cordeiro, porque lá também teve que ficar 14 dias aqueles cordeiros que eles iam comer para poder sair do Egito. E não era para esquecer daquele dia. O mês de Abide era para sempre ser lembrado. Abide, que significa abril, né? Então vamos aqui. Tentam voltar e dizer, vamos aqui no 175. Agora o verso 4, note, não deixe nenhum pão, não deixe nada do sacrifício, ou leve uma era para outra. Quer dizer, nada do que passou. Nós temos comida todo dia, nada do que da era mais, porque agora é a vinda. Então nós temos algo que está nos levando para frente, não voltar para trás. Nós não podemos voltar para trás, tá? Tentam voltar e dizer, bem, agora nós somos luteranos, queremos vir até aqui. Você tem de morrer para a era luterana, para nascer na era de João Wesley. Vamos lá, para vocês verem. Você tem que morrer na era de Wesley para nascer na era pentecostal. E você tem que morrer na era pentecostal. Não deixa nada dela de resto.
queimá-la com fogo, porque será queimada todo o talo do qual o trigo sai. Queima tudo que da era pentecostal, queima tudo, porque agora o Senhor está aqui, guiando o povo para sair. Queima tudo. Então ele diz aqui, deixar nada de resto para queimá-la com fogo, porque será queimada como o talo do qual o trigo sai. O talo, a denominação tem de ser queimado. Deste modo, não traga sua denominação para a nova mensagem. Esta é a palavra agora. Quer dizer, não traga o nome da sua igreja como algo que já tem tanto, mas entenda que agora você entra por aquelas portas para adorar e encontrar a verdadeira porta, que é Jesus. Isso já foi declarado porque Deus tinha um mensageiro para mostrar essa diferença e tirar os nossos pensamentos de nome de igreja, eu sou disso, sou daquilo. Agora você é de Cristo. Bem entendido. Então, vamos lá. Não traga a sua denominação para a nova mensagem. Esta é a palavra agora. Aquilo é o que se denominou o talo, ele transportou isso mesmo. Todavia, isso passou para cá, e então o talo morreu. Ele foi o portador, a denominação, mas a palavra segue adiante. Sim, a palavra segue adiante. Escute bem. Agora, tome os versos 5 e 6, escute bem agora. Note, tem reticência. Agora, tomemos o verso 5 e 6. Não poderá sacrificar a Páscoa em nenhuma das portas que te dá o Senhor teu Deus. Repetindo novamente, não fica confiando no nome de igreja. Não confia no nome da sua igreja. Confia naquilo que Deus te deu, que é a palavra. Agora, lembre-se, não em nenhuma dessas portas o Senhor lhes permite ter essas denominações. Veja, essas portas, senão no lugar que escolher o Senhor Deus para fazer habitar o seu nome. Essa é a porta, o único lugar, não em qualquer dessas portas, mas Deus tem uma porta. Deus tem uma porta, não muitas. E Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. E é tanto que em qualquer lugar na Bíblia, no Novo Testamento, é claro que no Velho Testamento não falava sobre Jesus, falava de mistério, que ele viria, ou que Deus manifestaria, mas nem nome podia ser citado. Isaías 52 diz que ele mesmo revelaria o nome, mas ele revelou no Novo Testamento. Agora, no Novo Testamento, em qualquer lugar, tudo que Deus faz é em Jesus Cristo. Nada recebemos fora de Cristo. Tudo que recebemos de Deus é através de Cristo. Olha o livro de Efésios e todos os lugares. Tudo é em Jesus Cristo. Deus só olha para nós e pode olhar para nós através de Jesus Cristo. Se Ele olhar para nós como Ele era lá no Velho Testamento, como em Êxodo 19, só de olhar morre. Mas não, Ele olha através de Cristo e nós temos vida através de Cristo. Nós recebemos vida através de Cristo porque Ele olha através do sangue e nos vê branco como a neve, por causa do sangue. Quer dizer, olhar o vermelho através do vermelho, vê branco como a neve. Quer dizer, o pecado é vermelho e o sangue é vermelho. Então Ele olha através do sangue o pecado, então nos vê branco como a neve. Então diz aqui, essa é a porta, o único lugar, não em qualquer dessas portas, mas Deus tem uma porta. Você diz, toda manhã eu entro pela porta metodista, está vendo aqui? Ó, escute bem.
Toda manhã eu entro pela porta metodista e essa é a igreja. Toda manhã eu entro pela porta católica. Bem, o Senhor permitiu ao seu povo entrar e sair por essas portas. Deus tem povo na igreja católica, na igreja metodista, na igreja presbiteriana, todas elas pentecostais, certamente, mas não, você não adora o Senhor nessa porta. Está vendo? Ele tem filho, mas ele está chamando, sai dela, povo meu. Sai da organização, está vendo? Ele tem, mas ele está chamando. Porque nessa porta, se você confiar no nome de sua igreja, Deus não pode te abençoar. É como já foi falado, o mensageiro mesmo falou isso em todo lugar. Israel nunca será abençoado até que eles retornem para lá. E Deus jamais falaria com Israel. Ele, é claro que eles saíram daqui através de guerra, está lá esperando Deus manifestar a eles. Mas enquanto Deus está aqui, Deus não pode manifestar lá. E você crê que Deus está aqui ainda? Pois é, Ele está aqui, Ele é a mensagem do dia. Então, enquanto Deus estiver falando conosco e ter eleito, Ele não pode manifestar Israel, mas Israel está esperando por Ele. E a maneira que Israel espera é como eles esperavam no Velho Testamento. Eles nunca creram que Jesus é Deus. Eles nunca creram que Ele já veio. É a mesma coisa, tantos aí dentro da mensagem que não crê. Mistura, vinda, mas Jesus não veio porque é a segunda vinda. Não veio, na segunda vinda ele não veio mesmo, não. Mas ele veio porque ele prometeu e disse, o Filho do Homem já está aqui há muitos anos atrás. Amém. Para quê? Para quem? Para quem crê. O Israel até hoje não crê. Muitos da mensagem também não creem que ele já veio. E ele já veio, não na sua segunda vinda, mas já veio para cumprir o que ele mesmo disse. O Filho, assim como foi em Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Se foi daquela maneira, então o próprio Abraão recebeu Deus numa carne humana. Então, ele disse que a semente de Abraão receberia, então nós já recebemos. Nós temos que entender que ele já veio em carne humana e os eleitos já viu e já entendeu que ele está aqui. Porque ele é a palavra. Então, vamos mais. Aí ele disse aqui, certamente a igreja, então ele diz, você não adora ao Senhor nessa porta, está vendo? Mas o Senhor tem uma certa porta, glória, Ele tem uma porta. Então ele diz, se não no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer adorar, para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa à tarde. Quando Rebeca encontrou com Isaac, quando Eliezer o chamou para ser a noiva, no entardecer. Haverá luz no entardecer, o caminho para a glória certamente acharás. Neste caminho da água está a luz hoje, sepultado no precioso nome de Jesus. Jovens e velhos, arrependam-se de todos os seus pecados. O Espírito Santo certamente entrará. As luzes do entardecer chegaram. É fato que Deus e Cristo são um. Essa é a revelação que ninguém conhecia, não entendeu no Novo Testamento todo. Mas agora nós entendemos que Deus e Cristo é a mesma pessoa. Tá? Aquilo foi o começo disso. Agora ela permaneceu até encontrar na luz da noiva. Está vendo o que quero dizer? Melhor encerrar aqui, começar novamente esta noite, porque não quero que vocês deixem isto. Vejam, deixa eu começar aqui embaixo, no 184.
Agora entrar no quê? Não entrarás em nenhuma das portas que o Senhor Deus te deu, senão na porta que o Senhor colocou o seu nome. Quer dizer, não vai confiar na porta que você entra, que é, por exemplo, aí, tabernáculo, está escrito tabernáculo ali. Quer dizer, mas não confia nesse nome, confia na palavra que você ouve. Estão vendo aqui? É tão claro aqui, ó. Confia na porta que Deus colocou o seu nome. Jesus já falou, eu sou essa porta. Então, vamos lá. Não entrarás em nenhuma das portas que o Senhor Deus te deu, senão na porta que o Senhor colocou o seu nome. Não entrar na casa do portão que é a porta. Está certo? Deus vai colocar o nome dele na porta e você não irá ter uma reticência. Essa é a porta que entra no lugar de adoração, o santuário. Não entre ali com seu sacrifício em nenhuma dessas portas, senão na porta em que o Senhor escolher para colocar o seu nome. Está vendo? Quer dizer, não pense que só porque você entrou aqui, se você não tiver o conhecimento do que é pregado, que é Deus, a palavra, não entra pensando que é a mesma coisa, um católico fazer, a mesma coisa. Ele entra lá, é claro que Deus até ajuda as pessoas, mas Deus não vai salvar a alma das pessoas que não está entendendo nada. Você tem que entender isso. Deus só salva a pessoa quando você pode discernir uma coisa da outra. Igreja não salva ninguém. Nenhuma igreja salva ninguém. Por isso você não confia no nome da sua igreja e não confia no pastor seu que te fala, não, como eu já vi, ministério aprovado. Ministério aprovado é o ministério do Filho do Homem. Quem é que aprovou esse ministério? Deus. Foi Deus que aprovou o ministério do Filho do Homem. Então nós não queremos, porque eu falo, aqui esse ministério é aprovado. Não, aqui tem um ministério aprovado. Isso aí eu tenho certeza que esse é aprovado. Não é eu falar que não, se eu não estiver pregando a verdade, a verdade é que salva a pessoa, a verdade é que liberta a pessoa. Então, o que eu falo ainda é o seguinte, se você entrar num lugar, como eu estava falando, quer dizer, uma mãe, mesmo ela pode amamentar outro filho, porque o leite é o mesmo, vai dar o mesmo valor, é um alimento. A mesma coisa, a mensagem em qualquer lugar que ela estiver pregando certo, é o alimento da noiva. Em qualquer lugar que você entrar, que estiver pregando a verdade, é o alimento da noiva. Você não faz essa diferença, você não vai... Você já pensou? É por isso que eu sempre falo, se você estiver aqui numa igreja onde está pregando a verdade, você acha que eu vou impedir? De jeito nenhum. Você já viu alguém prender, cercar uma águia? A não ser que coloque uma tela para ela não sair, mas se for colocar uma cerca ou qualquer coisa, ela passa. Então não adianta você pensar, não vai em tal lugar não, vai. Se você vê que a coisa é melhor, fica. É isso que a gente tem que fazer, ué. Não é ficar prendendo ovelha de Deus, não. As ovelhas de Deus estão à vontade. Agora, ovelha tem que ter pastor para cuidar dela. Isso é verdade. Mas o que é o alimento da ovelha? Palavra. Palavra da hora. Está vendo? Então vamos continuar aqui. Agora ele fez isso? Onde é essa porta? Em São João 10, Jesus disse, eu sou o portão e a porta. Eu sou o portão, a porta. Eu sou a porta da casa de Deus. Eu sou a porta do aprisco.
não o curral de cabras. Está vendo? Não o curral de cabras. O aprisco, está vendo? Eu sou a porta do aprisco. Um homem pode entrar por essa porta e estar seguro. Vocês estão vendo? Que a mensagem, a Bíblia, a mensagem é para mostrar a gente a Bíblia revelada, sabe? Facilita para nós, para a gente entender. É claro que você lê São João 10 ali, mas se você ler aqui, você vai entender muito melhor. Porque aí você vai notar que ele é tudo. Então, pega uma escritura e mais uma outra escritura e junta. Porque era tão difícil entender, não adorarás o Senhor teu Deus na porta que o Senhor abriu. Quer dizer, se ele abriu uma porta para você entrar, então você tem que adorar a porta que ele abriu e colocou o seu nome. Quem é essa porta? Jesus. É isso que ele está mostrando. Ele abriu uma porta. Exatamente. Porque no sentido de Jesus é a porta espiritual. A porta natural é aquela que você entra, que o Senhor teu Deus te deu para você vir e entrar. Mas para adorar aquele a quem ele colocou o nome. Aquela porta, a porta é Jesus. Jesus já disse, eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrão e salteador. Está escrito na palavra. Mas ele continua sendo a porta, né? Ele continua. Então, deixa eu continuar só nessa mensagem aqui. Já li aqui. Agora eu vou passar aqui para 213, só para a gente continuar. Isso aqui, como eu posso falar com os irmãos, continua lendo essa mensagem, o lugar de adoração provido por Deus. Lê essa mensagem toda com entendimento, com calma, que você vai entender muito mais a respeito, tá? Então vamos aqui, 203. Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai e não me aceitaste, está vendo? Quer a escritura sobre isso? São João 5, 43. Está vendo? Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitaste. Então o Pai pôs seu próprio nome, que é Jesus, no Filho. E Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a casa, Ele é onde Deus escolheu pôr o seu nome. Deus não pôs o seu nome em mim. Está vendo? Deus não pôs o seu nome em mim. Ele não o pôs na igreja. Ele não o pôs na metodista, batista, católica. Mas Ele o pôs em Cristo, o Emanuel, o ungido. Está claro demais. Então, o que a gente tem que entender é isso. Perguntou de onde você é um cristão? Ou você de qual denominação? Eu não pertenço a nenhuma. O que você é? Eu sou um cristão. Aí se perguntar onde você congrega, tudo bem. Aí você vai, não, na rua tal, assim, eu congrego ali. É isso, mas não mistura as coisas. Porque isso não agrada a Deus. Não agrada. Então vamos mais. E o nome está na palavra, porque Ele é a palavra. Está vendo? O nome está na palavra, porque Ele é a palavra. Amém. O que é Ele, então? A palavra interpretada é a manifestação do nome de Deus. Está vendo? Então, por isso que eu estou falando, o lugar que estiver pregando a mensagem como ela é, em qualquer lugar você pode entrar e ter companheirismo primeiro com Ele. E aí, é claro, se o lugar que está pregando a palavra, então aquelas pessoas também estão tendo companheirismo com Ele, então somos parte do corpo de Cristo. Então vamos mais. Então diz aqui, de manifestação, não é de admirar, não foi carne e sangue quem
tu revelou, mas meu Pai que está nos céus revelou-te isto, quem eu sou. E sobre esta pedra edificarei o meu lugar de adoração, e as portas do inferno não podem derrubá-lo. Amém. Ó igreja viva de Deus, permaneça firme, permaneça em firme fundamento em Jesus Cristo somente. Você pode entoar o cântico, porém, se não está sobre Cristo, a palavra, você está sobre areia oscilante e vacilante. Mas sobre esta pedra, Cristo, a minha palavra. Quer dizer, Cristo é a palavra de Deus revelada aos crentes. E o nome dele está na palavra. E ele é a palavra. Então, quando a pessoa crê dessa maneira, então o sacrifício é válido. Aí o sangue que foi derramado por essa palavra faz expiação por nós. O sangue faz expiação exatamente assim. Deixa eu ver até onde eu vou aqui. 14, né? Já li. Então agora eu vou passar para 277. E eu estou lendo só algumas coisas, porque eu sei que o tempo passa rápido demais. Então, 227, 227. Então vamos aqui. Mas todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Escute bem. E esse corpo é uma família, a família de Deus. E essa é a casa de Deus, e a casa de Deus é o nome de Jesus. A casa de Deus é o nome de Jesus Cristo. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Bem esclarecido, né? Deixa eu continuar. Até 229 aqui, né? Então vamos mais aqui. Agora, como você vai entrar por um título? E aí? Como você vai entrar por um título? Eu sou do tabernáculo? Tem jeito. Ninguém vai entrar por um título. Você entra por Jesus Cristo, né? Como você vai entrar por um título? Como seu cheque será recebido por dizer: pago a ordem do reverendo doutor ministro? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Você pode ser reverendo, doutor, ministro, mas o nome do Senhor Jesus Cristo, você pode ser doutor, reverendo, doutor, ministro, mas o nome do Senhor é Jesus Cristo. Está vendo? Quer dizer, Deus não está olhando o nome do doutor fulano de tal, ou do reverendo. Ele olha, é o nome que ele manifestou. E é através desse nome é que o sangue atua. Porque foi Jesus Cristo que derramou sangue. Então não há libertação em nome de doutor fulano de tal, ou reverendo, nada. É de Jesus Cristo mesmo. É o 9 ainda, né? Então vamos lá. Eu escolhi pôr o meu nome na porta da casa da minha adoração. Tá claro? Eu escolhi pôr o meu nome na porta da casa da minha adoração, porque minha família será reunida ali sob o sangue. Gente, não precisa melhor. E é por isso que eu fico pensando assim, às vezes, muitas pessoas deviam estar ouvindo, né? E eu sei que tem pessoas que nem pela internet escutam. Não escutam. E devia, porque quem está ouvindo uma mensagem como essa, mesmo através da internet, e nós aqui, nós vamos sair daqui satisfeitos, porque Deus falou, nós podemos dizer assim, Deus falou comigo. Então,
Então, isso aqui eu vou terminar aqui, então deixa eu voltar de novo aqui. Deixa eu voltar de novo. Eu escolhi pôr o meu nome na porta da casa da minha adoração, porque minha família será reunida ali sob o sangue, como aconteceu no Egito. Qualquer coisa do lado de fora morreu. Mesma coisa, morre, é a mesma coisa. Por isso que o ecumenismo e essas coisas que estão acontecendo aí, olha, se o povo não entender a mensagem como ela é, vai também sair do caminho. Não tem jeito, não tem jeito. Por isso que o nosso interesse é de pregar a palavra. Não é que as pessoas que pensam assim, mas vai virar um santão. Não, só existe um santo. Esse santo é esse nome. Jesus é esse santo que está aqui. Tá? Então vamos lá. E ali não há pão fermentado, não há mistura denominacional nela em parte alguma. Minha casa, meus filhos, nascidos dos meus genes. Ixi, é Deus falando, tá vendo? Amém, glória a Deus. Meus genes estão neles. Eu pus a minha palavra neles. Eu as escreverei na tábua do seu coração. Essa é a minha família, a família do corpo de Jesus Cristo. A família. E por esta porta entrareis, não a porta metodista, batista ou pentecostal, mas na porta onde eu pus o meu nome, não na metodista. O nome de Deus não é metodista, o nome de Deus não é pentecostal, o nome de Deus não é batista, o nome de Deus não é católico. Fique longe dessas portas então. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Fica longe dessas portas de ministério fulano de tal. Porque senão você vai ficar. Porque esses ministérios não salvam ninguém. Aqui é a nossa salvação hoje. É a mensagem da hora. É a salvação do eleito. Assim como foi nos dias de Noé. O que salvava aquele povo? A mensagem de Noé. O que salva o povo hoje? A mensagem que veio através de William Branham. Eu creio que eu anotei só até aqui mesmo, né? Deixa eu ler, só o 30 aqui, eu creio que tem tempo ali. Mas num lugar onde eu escolho por o meu nome. Agora, não há outro lugar dado na Bíblia onde Deus já tenha posto o seu nome, senão em Jesus Cristo. Porque Ele é o Filho de Deus, recebendo o nome de Deus e o nome humano de Deus. E nenhum outro nome há dado debaixo do céu pelo qual devais ser salvo. Então, Deus escolheu esse nome, passaram 4.000 anos. Ele veio, manifestou, e tanto o Velho quanto o Novo Testamento só recebeu vida por causa desse nome. Aí você vê que lá era 14 dias e o profeta disse, significava o Velho e o Novo Testamento. Aquele cordeiro guardado 14 dias. Era 7 para cá e 7 para lá. Mas enquanto esse nome não foi manifestado, nenhum do Velho Testamento levantou. Então aqui nós estamos no final. E Deus agora está revelando que não há salvação fora e não há adoração fora desse nome. E nós não vamos adorar 4 paredes, não. Deus já nos criou exatamente para morar em nós. Tá? E esse Deus que está em nós é o próprio Criador, que morreu através desse nome, para nos salvar. Amém? E Deus abençoa a todos.
Irmão Raimundo Cesário pede oração pela esposa de um amigo de trabalho que está com câncer. Oração por Bruno para a libertação. Irmã Míria pede oração por seu filho Ítalo. A irmã Míria, do irmão Geraldo. Irmã Lucélia pede oração por estar com dor nas costas. Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos orar por esses pedidos. Senhor Deus, aqui está esses pedidos, Senhor. O irmão Raimundo, Senhor, pedindo, Senhor Deus, para que ele sabe que só o Senhor pode fazer isso, Pai. Por essa pessoa, a esposa de um amigo dele que está com câncer. Senhor, meu Deus, nós entregamos essa pessoa em Tuas mãos. O Senhor sabe muito melhor do que nós como fazer. Assim nós entregamos essa pessoa em Tuas mãos. Também oração por Bruno, Senhor, por libertação. Meu Deus, e aqui está a libertação. A libertação vem através de ouvir a palavra do Senhor, Pai. Ajuda para que esse Bruno, Senhor Deus, possa vir e ouvir a Tua palavra, para que ele possa ser libertado. A irmã Míria pede oração por seu filho Ítalo. Senhor, ajuda a irmã Míria, ajuda o irmão Geraldo e ajuda Ítalo, Senhor. Ajuda aquele menino, Senhor. Ele está crescendo, ajuda para que o Teu Espírito possa habitar no coração daquele menino, Senhor, para que ele seja um cristão. Pai, esse é o desejo dos pais. A irmã Lucélia também pede oração por estar com dor nas costas, Senhor. Ajuda a irmã Lucélia, Pai. Ajuda ela para que essa dor desapareça e amanhã ela possa estar bem, no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós, Senhor, agora estamos voltando para os nossos lares. Ajuda nós, Senhor, para que nós possamos voltar para casa, meditando na palavra que foi pregada, Senhor Deus, e deitar em paz, sabendo que o Senhor está na nossa vida. Nós cremos assim, Senhor. Ajuda nós, Senhor. Se ainda houver uma manhã que o Senhor continua conosco, ajuda os irmãos que trabalham, ajuda os irmãos que estão doentes, Pai. Ajuda eles, Pai, e dá saúde para cada um. Assim nós pedimos por cada família, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos todas essas coisas. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos entendeu a mensagem? Então tá, Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.